a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma edição dos Seminários Almoço SIX e temos hoje connosco o professor Paulo Duarte Ferreira, atualmente professor do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a quem agradecemos a sua presença aqui. Tem uma extensa experiência de participação em projetos ligados à urbanização de favelas, projetos habitacionais e educacionais e de equipamentos públicos. Vamos ouvir a sua intervenção, que tem como título Projetos de Urbanização de Favelas no Brasil Contemporâneo, um debate sobre atuação profissional e perspectivas académicas. Teremos depois um espaço para questões, respostas, e no final teremos ainda a apresentação da terceira edição, creio eu, da revista Supernova, que é o Dr. Matos Rodrigues, que também está aqui presente. Agradecemos também a sua presença. Quem está a assistir à distância poderá utilizar o chat para colocar questões e a Rafaela fará o favor de as transmitir ao nosso orador. Professor Paulo Duarte Ferreira, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área Habitat. Tiveram certamente acesso também ao seu currículo vitae, aqui bastante resumido. Quando quiser, estamos aqui para o ouvir. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Ana. Queria agradecer especialmente ao professor Fernando Bessa na verdade, eu me convidei, mas ele me acolheu, fez uma carta que na burocracia da FAO era importante, e esse convite para falar aqui, então eu agradeço a Rafaela também, e todo o pessoal do SIX, e a Ana, que está fazendo a coordenação. Então, só para justificar a minha vinda, né? Há cerca de 3 anos fizemos um trabalho conjunto com o Fernando, coordenado pelos professores do Mackenzie, onde eu então mencionava, e uma aproximação entre duas tipologias específicas, né? As ilhas do Porto e os cortiços em São Paulo. Foi assim que eu conheci o Fernando e o trabalho do laboratório. E aí me prontifiquei quando eu entrei na USP. Eu estou há menos de um ano na FAUSP, entrei no concurso no Carnaval do ano passado, exatamente no Carnaval. Quando eu falei isso para minha mãe, ela falou: isso é muito coisa de paulista, fazer um concurso universitário na época do Carnaval. E aí eu tenho um plano docente em que eu preciso justificar as ações de extensão, pesquisa, e aí me é ofertado no início da docência na USP uma bolsa para pesquisas ou projeto de extensão que eu tenha. E aí, com o meu grupo de pesquisa e com o grupo de extensão que eu vou apresentar, a última parte da minha apresentação, eu me propus a fazer um diálogo sul-sul, tentar dialogar com os companheiros que estão trabalhando em África, principalmente nos países de língua portuguesa, mas seria impossível fazer isso sem um diálogo com Portugal, né, que é a origem da nossa coincidência de linguística, e que tem canais de contato muito maiores do que a gente consegue no Brasil. A gente tem muita dificuldade de lidar com as universidades africanas por uma questão histórica, cultural. Temos muito pouco diálogo com esse universo. Conversamos, às vezes, com colegas da América Latina, mas com a África temos muita dificuldade. Então, pensei, no primeiro momento, vir a Lisboa e ao Porto, fazer alguns diálogos acadêmicos e visitar muita coisa. Então, fui com o Diogo ao Rio Bom, eu fiz uma série de um levantamento de áreas que eu gostaria de conhecer, tanto em Lisboa quanto aqui, tentando principalmente olhar para as comunidades da diáspora, né? os migrantes de países de língua portuguesa. A minha ideia inicial era emendar uma viagem a Cabo Verde, já agora no início do ano, mas acabei passando para o fim do ano, quando vai haver um congresso de Escola de Arquitetura de Língua Portuguesa em Praia e Mindelo. Então, eu planejo dar continuidade a esse ciclo de viagens com o Cabo Verde no final do ano. E tentar estabelecer parcerias com os colegas daqui, a partir da experiência que tivemos com o Fernando, que foi muito rica, buscando
um intercâmbio de ideias, de soluções para problemas que às vezes são coincidentes e às vezes são muito diversos, né? A origem dos nossos problemas habitacionais são muito diferentes. Vocês lidam com a questão da migração, do turismo, da abertura da habitação para públicos que são diversos do nosso, né? Nossas demandas são muito diferentes. Nós vivemos em megalópolis, em cidades que têm dimensões muito grandes. Então, nem sempre os problemas são próximos, mas muitas vezes as soluções podem ser compartilhadas. Eu comentei no encontro que o Fernando fez na Casa Comum, na reitoria, do assombro, do susto que eu tomei num diálogo que eu tive em Lisboa, na faculdade, com um estudante que comentava sobre as emoções de bairros populares em Lisboa, como isso é uma visão que não se venceu até hoje, né? Solucionar um problema de um bairro como a Cova da Moura é a demolição da Cova da Moura. Isso é um discurso que para a gente está resolvido há mais de 40 anos. Não completamente. No meu doutorado, eu expliquei como é que nas áreas de interesse do capital imobiliário em São Paulo, as favelas ainda são removidas, mas como discurso predominante, é um discurso muito ligado à época da ditadura militar, à época das intervenções com dinheiro norte-americano, principalmente, que resultaram em conjuntos habitacionais como Cidade de Deus, como Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, que são piores que as favelas, muitas vezes. Então, esse não é um discurso corrente no Brasil, né? A gente tem já há 40 anos, aproximadamente, né? O Fernando é um conhecedor da obra do professor Carlos Nelson, né? Uma tradição de entender a favela como um tecido rico, como um tecido que não deve ser glamorizado, não deve ser poetizado, mas que tem riquezas e os projetos de intervenção devem olhar para essas riquezas. Eu montei uma apresentação, peço desculpas a vocês, para jovens arquitetos no Brasil. Nós fizemos um seminário no fim de novembro, que pela primeira vez foi um seminário internacional, ele é nacional no nome, chama Urbe Favelas. Aconteceu em São Paulo esse ano e eu participei da organização. E aí fizemos uma mesa de projeto ao final. No último dia, eu mudei a minha apresentação quando eu percebi que nas mesas, eram mais de 800 convidados, participantes. Havia uma predominância de estudantes, e muitas vezes estudantes negros, estudantes de escolas federais que já incorporaram o sistema de cotas há muito tempo, e que estão trabalhando nesses universos. E aí eu mudei completamente, porque uma das perguntas que me fizeram numa mesa dessas é como se vive disso profissionalmente. Aí eu falei, vou falar para esses jovens da minha experiência. Então eu peço licença para vocês, porque tem muito de pessoal nessa apresentação, mas é um percurso que explica um pouco também de um contexto político-social no nosso país, em que eu inseri aí o meu papel como arquiteto. Então, para iniciar, mostrei a eles que eu tinha um escritório de arquitetura há mais de 10 anos que trabalhava com projetos variados, habitação, escolas, projetos que a gente tinha acesso a partir dos concursos, a partir de concorrências, mas que não necessariamente eram projetos em favela, né? Porque em São Paulo, no contexto de onde eu venho, quem trabalha atualmente com isso são assessorias técnicas, são escritórios feitos nos anos 90, necessariamente plurais, com engenheiros, com economistas, com sociólogos. E o meu escritório era um escritório convencional, a gente era uniprofissional, éramos só arquitetos. Mas no contexto das obras do PAC, a partir de 2009, que é um programa de aceleração do crescimento, que tem toda uma série de problemas por trás, porque é um programa anticíclico, é um programa de cunho econômico, mas na esteira do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, abriram-se algumas oportunidades, né? Uma delas foi um concurso, que é o Morar Carioca, é um concurso feito no Rio de Janeiro, que é um concurso baseado em metodologia de projeto. Abriu-se um grande concurso em que 40 escritórios ficariam habilitados a urbanizar todas as favelas do Rio de Janeiro. Esse era o plano inicial. Então, você deveria apresentar para soluções específicas, favelas em costa, favelas de alagados ou complexos de favela, soluções metodológicas. O que vocês fariam? Então, a gente traz uma série de componentes que poderiam ser utilizados em situações diversas, e aí se explica por textos e diagramas e desenhos como seriam feitas as soluções de infraestrutura, de habitação e etc. E aí fomos contemplados, ganhamos esse concurso por um problema específico da conjuntura do Rio de Janeiro, uma questão profissional mesmo, de como organizar o trabalho, obrigavam a gente a ter uma sede no Rio de Janeiro, e meu escritório está sediado em São Paulo. A gente acabou declinando o convite, e esse programa foi um programa que não foi adiante. As urbanizações passaram a ser feitas de forma a se contratar as empreiteiras diretamente, as obras, e não os projetos. E aí a gente desistiu. Um ano depois, a Prefeitura de São Paulo... Esse projeto tem aspectos muito interessantes, mas eu não vou ficar preso nos projetos, tá? Eu acho que não me interessa fazer uma discussão de arquitetura.
podemos fazer em outro momento, mas é mais para dar um pouco do contexto. Eu gostaria de compartilhar com vocês o contexto em que a gente começa a trabalhar com favela. Então, aí a gente montou uma grande equipe multidisciplinar, com vários profissionais, tinha mais de 12 pessoas, alguns com bastante experiência, tinha pessoas com 60 anos na equipe, e com experiências antigas, desde os processos do Favela Bairro, que foi o primeiro programa de urbanização de favela no Rio de Janeiro, o mais importante. Mas isso deu a gente um conhecimento para, um ano depois, entrar no concurso em São Paulo, e que a gente, aí sim, deveríamos escolher algumas áreas. Nós escolhemos 2 áreas e vencemos as 2. Então, ficamos durante quase 10 anos, 8 anos trabalhando nesse projeto, para 2 grandes áreas em São Paulo, uma no extremo da Zona Norte e a outra mais próxima da área central, em que a gente desenvolveu todos os projetos. O que tem de interessante nesse projeto é que, diferente de outra modalidade de contratação, o escritório de arquitetura subcontratava os outros projetos todos. À exceção do projeto social, do trabalho social, que a prefeitura centralizava, a gente trabalhou em todas as disciplinas. Então, fomos obrigados a aprender sobre contenção, sobre macrodrenagem, coisa que a gente não tinha expertise no escritório. E aí, esse longo processo de urbanização de mais de 20 favelas deu a gente alguns elementos para ir trabalhar depois em outros projetos interessantes. Então, à esquerda, lá em cima, essa é a região da Brasilândia, no norte de São Paulo. Então, a primeira proposta, esses vermelhos, são pequenos conjuntos que a gente ia inserindo na malha. Né? Esse grande plano depois foi muito alterado por conta de uma mudança conjuntural, e a gente deveria atender as regras do Minha Casa Minha Vida para fazer os conjuntos. Então, os conjuntos passaram a ser feitos em outra lógica. Nesse momento, os projetos recuam e passam a ser bastante conservadores. Conservador no Brasil, a gente diz, é quando a gente tem uma remoção na casa de 30%, um remanejamento. Né? Novas unidades, até 30% é considerado, hoje em dia, uma solução conservadora. Nos anos 80, 90, quando se fez o Favela Bairro, esse número era muito menor. Você conseguia fazer 5% de remoção, que era o limite né? É um programa muito baseado nas ideias do Carlos Nelson, né? Como chama o inglês, o Diogo, o seu amigo? Não, que trabalhou no Peru, como chama? O John Turner, né? O John Turner cria uma série de elementos naqueles 2 livros dele que são muito importantes, de respeito à trama urbana da favela, de respeito à pré-existência. Isso é incorporado no discurso do Favela Bairro, e nesse momento o nosso projeto passa a ter um pouco essas características. Só que nos anos 2010, quando a gente está trabalhando, essas favelas estão muito adestradas. Então, por isso que eu falo que 30% ainda é uma intervenção conservadora. Aí alguns projetos de conjuntos que a gente acaba tendo que fazer, né, por causa desse desadensamento. Esse é um projeto de um parque linear, tem quase 800 metros de comprimento, então a gente passa a trabalhar também um projeto de paisagismo, com o manejo das águas pluviais. Então aí, por exemplo, é um parque que tem um problema de inundação constante, a gente cria um canal perene, que é o canal do dia a dia, um canal para chuva de 25 anos e um canal para chuva de 50 anos. Ou seja, o parque é todo alagável, a gente tem que pensar nisso, né, em como se desenha esses alagamentos. Então, aí são questões que são específicas, né, o zoneamento desse parque, como se organizam as atividades, e algumas questões de risco. Né? No Brasil, a gente tem discutido muito a questão do racismo ambiental, né? O risco sendo visto como motivo para você erradicar algumas comunidades ou trechos de comunidade. E como isso é uma visão racista do ponto de vista do público, porque o risco você elimina ou removendo o risco de um acidente ou removendo as pessoas, não necessariamente removendo as pessoas. Mas, em alguns casos, por exemplo, aquelas casas do lado direito da foto, elas estão realmente numa zona de risco e aí a remoção era necessária, assim como a consolidação dessa área. Então, a gente tem nesse projeto, nesse parque, é um parque dividido em 2 áreas, você quer? Não, eu estava a tentar perceber, enquanto o professor explicava o porquê de se ter deixado de ver a apresentação em casa. Ah, está Estava a aqui. aparecer, Está aqui. pois, mas estava a dar e de repente deixou de dar. Ah, desculpa. Não, simplesmente. Gosta? Acho que eu vou ver agora rapidamente. Segundo só, gente, para a Rafaela ver se... Ah, não? Esse não aparece com umas fotos, não tem notas, mas aparece um bocadinho todo.
Agora completa, né? Mas acho que só vai aparecer mesmo aquele. Depois continuamos assim também. Então, como está dizendo, em alguns casos, a gente prevê esse reassentamento, então, reassentamento na própria área, né? A sugestão do projeto é sempre buscar a permuta. Permuta é quando a gente consegue uma família que quer sair dali por algum motivo e vai vender a casa, então a prefeitura adquire essa casa e a família continua morando na comunidade. E aí, alguns projetos, eu não vou, de novo, não vou ficar entrando no mérito dos projetos, mas nesse caso, em algumas situações é necessário estancar a ocupação, quer dizer, o projeto ele está olhando para a necessidade de não serem reocupadas as áreas, né? Além do objetivo óbvio, que são áreas muito densas, de sempre buscar criar áreas livres, né? Esses bairros são muito densos, sempre nas visitas é notável a presença de muitas crianças nas ruas, né? Aí uma situação específica que eu vou mostrar, que é a questão das escadarias, né? Esse bairro especificamente ele tem uma série, são cerca de 25 escadarias, em que a gente tem uma convivência entre o esgoto, a água da drenagem e a mobilidade, que é sempre muito prejudicada pela qualidade dessas escadas. Como são escadas em que a água está correndo ao mesmo tempo, também existem muitas ligações clandestinas, quer dizer, a companhia, o Brasil tem uma questão muito específica, desde a era Temer, quando se privatizou o serviço de esgoto para as cidades que queriam, e aí quase todas vão aderir a isso, as companhias de saneamento fazem a ligação, porque quanto mais ligações fizerem, mais vão lucrar. E elas fazem a ligação de água e cobram pela água e não necessariamente fazem o esgoto, ou fazem um esgoto que vai ser jogado no rio logo depois. Então é muito comum nessas escadarias você sentir o cheiro de esgoto muito forte e ter o relato das famílias de que quando chove muito há o refluxo das águas para dentro da casa. E eu explico para elas. O refluxo só se daria se todo mundo apertasse as sanitas ao mesmo tempo. Porque uma rede não está ligada à outra. Mas como eles fazem a ligação na rede de drenagem, a água acaba voltando. Então, a gente entrou num processo de desenhar um padrão de escadarias que desse conta das situações. Então, entende? Por exemplo, nessa imagem, à esquerda, uma escada sem drenagem, a água corre superficialmente, não há canais de drenagem. A situação mais comum, que é a drenagem central, né, que é essa canaleta separada, e nessas situações com a canaleta, com a água aberta, que é uma situação que no Brasil a gente valoriza muito, né, de ver as águas, ouvir as águas, mas nesse caso é sempre uma água carregada de esgoto. Né? Então a gente vê crianças, animais brincando ou circulando entre o esgoto. E a direita é uma situação com canais laterais, 2 canais. Então a gente partiu para uma solução de projeto que olhasse tanto a questão da escada não só como escada, mas como espaço de estar, de apropriação. Né? Esse não é um projeto nosso, do Metro Arquitetos, mas é um exemplo na ladeira da Barroquinha, em Salvador, em que a escada é desenhada com patamares para cada comércio. Ou escadas, essa no meu concurso eu coloquei essas escadarias, isso é no Candial, em Salvador, que isso é uma curiosidade, uma prima minha trabalha nessa comunidade. Nessa primeira casa à direita é uma ONG ligada ao Carlinhos Brown, um artista, que é o bairro onde ele cresceu. E aí ela postou essa foto, eu falei, Rutinha, minha prima, quem projetou essa escada? É muito interessante a coisa de patamar. Ela falou, ninguém. Isso aí foi o Carlinhos com os moradores que fizeram. Quer dizer, os próprios moradores, com esse antigo morador, desenhou isso, ele é rico, ele consegue dinheiro para essas coisas, financiou a escada. E aí eu comecei uma pesquisa sobre essas escadarias em favela. Né? Virou uma pesquisa de um orientando, inclusive, no Mackenzie, mas eu mesmo, no escritório, fui fazendo uma pesquisa. E aí, com uma companheira, uma colega, a Lara Isa, formada aqui na FAUP, portuguesa, que foi trabalhar com a gente, começamos a desenvolver os projetos das escadas, que fosse uma escada padrão, que a prefeitura pudesse depois replicar. Quando começamos a fazer esse projeto, eu falei, Lara, desde os anos 80, quando o arquiteto Lelé
João Figueira Lima fez as escadarias em argamassa armada, esse exemplo, né? Que era um arquiteto muito humanista, né? Ele desenhava as placas que dois trabalhadores conseguissem carregar todas as peças. Por isso que ela é toda dividida e ela tem esses ganchos para o cidadão carregar. Eu falei, desde o Lelé não se avançou em projeto de escadas no Brasil. E isso é dos anos 80. Né? Então, a gente redesenhou a escada do Lelé, corrigindo apenas a questão do elemento que está em contato com a terra não ser argamassa armada, porque é um concreto muito fininho e a armadura fica exposta com o tempo. Né? E só se notou depois que as escadas foram feitas. Então, fizemos um canal em que as águas correm por baixo, numa canaleta central. Né? Esse é o projeto padrão. Isso em betão, em concreto armado, junto às galerias de drenagem, às galerias de esgoto e águas pluviais. E aí sim, podendo fazer a conexão de esgoto de cada escada. Junto disso, as guardas, né, o corrimão de um lado, e do outro lado a rampa para os carrinhos de compra e bicicletas. Então, é sempre a conjugação desses três elementos, e os pátios na frente de cada casa, sempre um espaço de estar. Então, isso foi sendo adaptado para cada situação. Essa é uma das escadarias. Em algumas você tem um alargamento um pouco maior e tal, mas sempre tentando seguir esse padrão de uma escada em cima da outra. É uma escada drenante embaixo e a escada pré-fabricada em cima, né? Os degraus pré-fabricados. E aí sim, isso é uma cópia do prédio Lelé. Cada degrau capta a própria água para dentro, né? E ele tem uma pequena fresta ali e a água vai penetrando. Então, isso a gente desenvolveu com o engenheiro hidráulico e foi adotado em 16 escadarias desse complexo. Aqui é outra situação, é um outro bairro, que é na Vila Maria, em São Paulo. A Vila Maria tradicionalmente é um bairro português em São Paulo, e é uma área plana, no encontro. Né? A diagonal é o início da Via Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro, e embaixo a Marginal Tietê. Nessa situação, essa é uma área completamente plana, diferente da Brasilândia, uma área completamente plana. Esse bairro foi incorporado ao programa por um problema de risco social, eles diziam. Não é risco geotécnico, risco de acidente, risco de inundação, mas pelo risco social. É uma área muito, muito precária, de tradição logística, então são grandes galpões e caminhões que descarregam a sua carga e carregam de volta para levar ao Nordeste. E essa atividade caminhoneira acabou trazendo atividades subsequentes que se aproveitam dessa atividade dos caminhoneiros que estão lá por pouco tempo. Então, é uma região com muito tráfico de droga, prostituição infantil. Então, assim, problemas sociais bastante graves. Aliado a uma questão ambiental. Embaixo, essa linha azul clara, é o rio Tietê como ele está hoje, canalizado. Em azul escuro, a gente sobrepôs uma imagem de satélite de 1930, não de satélite, a planta da cidade de 1930, feito por levantamento de avião, e mostra o perfil do rio àquela altura. E a gente foi vendo porque o tecido das favelas era muito orgânico. E a gente foi entender que as favelas estão exatamente onde era o rio Tietê, onde era o rio original. E isso traz, obviamente, uma elevação dos terrenos na borda do que é hoje o rio Tietê, e a água fica retida. Então, se acumula o problema da urbanização precária com as enchentes, com as inundações. Em amarelo são favelas, em marrom, conjuntos habitacionais feitos nos anos 80, 90. Muito precarizado. Notável ali os puxadinhos, como a gente chama no Brasil. São conjuntos monofuncionais que foram feitos sem comércio, então os moradores improvisam com barracas os comércios. Então os conjuntos estão bem alterados. Então a gente fez o projeto de reforma desses conjuntos todos. No meio do processo, e aí eu estava explicando aos estudantes, quando eu montei essa apresentação, que nesses processos a gente faz o projeto básico, a gente faz o projeto para concorrência, para licitação de obra. E aí a prefeitura faz uma contratação de obra em que a gente não pode entrar, porque se faz no Brasil uma separação completa entre o que é o projeto e o orçamento da obra para ser executada, para não ter um vício de origem, para a gente não escolher materiais mais caros, coisas assim. Então é uma obrigação. Isso me trazia uma angústia muito grande, porque eu sou um arquiteto do projeto, eu gosto de ver minhas coisas feitas, e muitas vezes as coisas são feitas de uma outra forma, porque a construtora vai colocar empecilhos às soluções que você colocou, muitas vezes. Então, existe nesse tipo de projeto um descompasso entre projeto e obra, muitas vezes. E aí eu tenho uma grande amiga que é pesquisadora, arquiteta, e ela faz esse questionamento: como é que a gente contrata projeto de urbanização como se fosse uma obra nova, quando uma urbanização está muito mais próxima de uma reforma.
e a legislação de contratação de obra para uma reforma poderia ter parâmetros específicos, né? O caso da Bela Vista, que Fernando me levou a visitar, para mim é paradigmático, né? Ali é, de fato, é uma reforma radical, uma reforma que altera bastante, mas se mantém as paredes, etc. Então, como não tratar aquilo como uma reforma? Então, durante esse processo, surgiu a possibilidade de um outro projeto dentro do mesmo território, que era uma obra nova. E aí eu mostro para os alunos como é que é completamente diferente o resultado de uma obra que se licita da forma como se licita uma obra nova, que é uma escola que a gente fez nesse lugar. Então, aí é o processo participativo com as crianças, também foi feito com os pais, avós das crianças, para a definição do programa de necessidade desse equipamento. É um centro, é um CEL, né? Em São Paulo a gente tem um programa que é o Centro Educacional Unificado. Então, é um grande equipamento de cultura, lazer, esporte e educacional. Um equipamento de grande porte. E havia, na composição do programa de necessidades, a possibilidade de alguns ajustes, e a gente foi fazendo isso com os moradores, né? Que equipamentos eles queriam incorporar ao programa. E aí isso foi sendo feito com os alunos. Junto disso, a gente fez um projeto urbanístico da borda das escolas. É um projeto muito interessante chamado Território Céu, que é o território da escola e das escolas vizinhas. E uma coisa que a gente reparou foi a rua de frente à escola, que é essa rua, ela tinha uma sobreposição de usos. Então, os ônibus usavam, os caminhões usavam, carroceiros, a bicicleta, as motos e os pedestres, no mesmo sistema viário. E aí a gente fez uma proposta de alteração, né? Esse é o percurso que os ônibus fazem, por exemplo, dentro do... Aqui embaixo, o pontilhado é o terreno da escola. Aqui é a sobreposição com as favelas, quer dizer, tem uma favela bem de frente à escola. Essa favela foi prevista a sua remoção, porque ela está em cima de sistema viário, de rua. Isso é impossível de ser regularizado no Brasil. Mas até isso ser executado, essa rua continuaria com esse compartilhamento de usos. Então, o que a gente propôs foi uma alteração viária que alterasse para um fluxo desejado. Isso só seria possível com a construção de um pontilhão. Esse pontilhão está em execução atualmente, está em obra. É uma pequena passarela que permitisse, nesse ponto, que os caminhões cruzassem nesse eixo aqui viário, e aí todo o fluxo de caminhões e ônibus seria alterado, sairia de frente à escola para 2 quadras adiante, né? Com essa transposição. E aí esse é o projeto urbanístico, quer dizer, a solução estrutural seria essa via e depois pequenas intervenções, por exemplo, essa é a situação atual, né? Casa chega no alinhamento da rua, por exemplo, e aí para todas essas situações a gente fazia um remanejamento do sistema viário, pequenos alargamentos de calçada, criação de pequenos largos, que parece muito pouco, mas no contexto de densidade que a gente tem, é um ganho bastante grande. Então, são várias áreas em que a gente foi fazendo esse tipo de intervenção. Aqui é quase de frente à entrada da escola, esse é o centro comercial. Essa esquina é onde estão os comércios desse bairro. E aí o projeto sempre prevendo a passagem em nível dos estudantes, né? O projeto olhando um pouco para a questão da primeira infância, e esses alargamentos com um redesenho do sistema viário, diminuição de número de vagas, etc. Aqui o projeto, como ele foi previsto inicialmente, acima tem 4 galpões ali, vocês podem ver, 4 edifícios, não consigo mexer o mouse aqui, mas são 4 edifícios que são escolas pré-existentes. Uma quadra compartilhada entre 2 escolas, embaixo uma creche, e em cima 2 equipamentos já existentes. Em vermelho, os 3 blocos aqui, à direita o bloco esportivo, o balneário, que são as piscinas, e aqui atrás o bloco cultural na frente e o bloco educacional atrás. A gente conseguiu, afastando esses 2 blocos um pouco para o centro do terreno, criar uma área ao lado em que a gente projetou um conjunto habitacional para alocação social. Era um conjunto de aluguel para famílias da região. Esse projeto era muito interessante, ele era flexível, tinha de T1 a T3, ele permitia, e divisórias leves, então ele permitia que a própria prefeitura, a própria Câmara, alterasse os apartamentos de acordo com o público. Então, se uma família maior se mudar para um apartamento, o apartamento podia ser alterado, né? Que é esse conjunto à esquerda. O conjunto acabou não sendo construído, a prefeitura fez uma outra concorrência por causa de uma mudança na forma de enxergar a habitação. Eu lembro que quando eu fui fazer, um parêntese aqui, quando eu fui fazer uma apresentação para a companhia de habitação desse projeto, eu fui um pouco envergonhado, porque eu falei, a gente só conseguiu chegar no coeficiente de aproveitamento 2,5.
cota de aproveitamento, como se chama aqui isso, Diogo? Sim, O índice, né? Que em São Paulo, para zonas de interesse social, você pode chegar a 4. Eu falei, só consegui chegar em 2,5, todo envergonhado. Aí o funcionário da companhia de habitação me falou assim, Paulo, aqui na companhia de habitação, a gente chega no índice bom. Eu tinha chegado em 2 no estudo de viabilidade. Se chegar em 2,5, está ótimo. O índice máximo é um índice bom. Eu achei aquilo uma aula de civilidade de um funcionário público me mostrando que não necessariamente o coeficiente era máximo. A nova gestão da prefeitura tem uma visão diferente e eles querem construir sempre com o coeficiente máximo. Então, vamos fazer torres enormes aí. Eu já achava esse projeto agressivo, com esse tamanho todo, mas existia algum diálogo com o conjunto da escola e tal. De toda forma, o que eu queria mostrar é isso. Em 4 meses, a gente fez o projeto executivo completo desse equipamento. Tem problemas, tá? É um equipamento que é um projeto, de certa forma, padronizado, então ele é feito em pré-moldados, mas tem questões que são interessantes, principalmente a qualidade dos ambientes, né? Isso é um cine-teatro. Imagina uma comunidade em que os moradores, majoritariamente, nunca foram ao cinema, né? E eles ganham um equipamento como esse, que tem, se você entrar no site, no Facebook, eles têm atividades semanais, diárias quase, nesse equipamento, né? Então é um cinema, é um teatro novo para a comunidade, né? Ou o balneário, né? As fotos são ruins porque foi tirado na pandemia. A escola foi inaugurada no final de 2022 e a gente estava no meio da pandemia. Então foi um fotógrafo lá, mas não tinha uma ocupação ainda. De toda forma, mesmo com uma pequena alteração do projeto, eu acho que é um grande avanço a gente conseguir um equipamento com essa qualidade, com qualidade programática, eu digo, né? Mas, assim, o que a gente conseguiu ver de obra executada aqui é o nosso projeto de fato, mesmo sendo um projeto padrão, etc., é a escola, que é uma obra nova. As obras de urbanização, elas estão refém dessa lógica de contratação pelas construtoras. Isso me causava uma angústia muito grande. E aí, o que eu estava a comentar com os alunos é assim, eu tenho uma formação de arquiteto, de prancheta. Então, eu trabalho com projeto e gosto de ver as coisas resultantes. Durante a execução desse projeto, eu nunca parei de fazer projeto. E minha atividade docente e pesquisa corria em paralelo, eu não conseguia juntar uma coisa com a outra, né? Até que ano passado se abriu um concurso na USP, e eu vou falar rapidamente dessa experiência, a última coisa que eu vou falar, que me permitiu, e aí eu queria que a gente pensasse conjuntamente, viu, Fernando, Bessa e os colegas todos, é para isso que eu me propus a fazer esse primeiro intercâmbio, essa primeira troca com vocês, de como tentar trabalhar conjuntamente. Eu fui contratado dentro de um processo na USP de ampliação universitária. A extensão universitária era uma coisa de difícil explicação. Se sabe muito bem o que é pesquisa e o que é ensino na universidade, mas a extensão, diferentes unidades na USP chamam coisas distintas de extensão. Às vezes, um evento aberto para a comunidade como esse é chamado como extensão universitária. E aí a direção da escola fez um plano, a partir de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão, que abriu mais de 60 vagas para novos professores a serem alocadas nas unidades que apresentassem projetos específicos de interesse para a universidade. E a direção da escola fez um plano que é: vamos montar um escritório público de projeto dentro da faculdade, que faça projeto e faça obra. Que dentro do que a normativa permite, do que o nosso Conselho de Arquitetos permite, a extensão universitária seja vista pelo Estado de São Paulo como uma atribuição também da universidade. Assim como a unidade de odontologia tem um departamento que atende a comunidade da vizinhança da USP para fazer pequenas intervenções cirúrgicas, ou a veterinária, que tem um hospital veterinário aberto para a comunidade. E aí a gente pegou a Lei de Assistência Técnica do Brasil, que permite que municípios façam um regulamento específico municipal para a contratação de arquitetos e engenheiros que deem assessoria às famílias que não possam pagar pelo serviço. Assim como a gente tem no direito, eu não sei como chama aqui em Portugal, no Brasil chama Defensoria Pública. Então, se eu sofro um processo e eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, o Estado me dá um advogado. Então, essa é a ideia. A gente começou isso no Mackenzie, uma residência que eu e o Celso fizemos, com alunos egressos, recém-formados. Colocamos 15 recém-formados para trabalhar no município de Itaboão da Serra, para fazer projetos de melhoria habitacional. Logo em seguida, eu entro na USP, e o primeiro projeto do nosso escritório, a gente chama de Habitat, que é um projeto de assistência social de melhoria habitacional no contexto da prefeitura de Diadema. Diadema é um município
pequeno município indústria, né? Diadema é o D, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, historicamente ligado ao governo de esquerda. Desde os anos 80, né, tem uma tradição, é o primeiro município a implantar a zona de interesse social. E eles têm um projeto de melhoria habitacional que já tem 20 anos. Né? E isso vem suprir uma outra vontade minha, que é quando fazia os projetos de urbanização, a gente trabalhava da soleira para fora, só no espaço público. E as casas continuam muito precárias. Né? Por mais que a gente faça pequenas intervenções de remoção, criação de aberturas, de espaços livres, o interior da casa não era trabalhado, porque a Prefeitura de São Paulo não tinha um projeto de melhorias, um programa de melhorias. Diadema tem um programa de melhorias habitacionais que permitiu a gente fazer uma experiência interessante. Também abrimos uma concorrência para 20 recém-formados, não só arquitetos, então tinha uma assistente social e uma engenheira nesse grupo, e 18 arquitetos. E tinham cotas, então tinha cota para mulheres, para negros, para indígenas, etc. E tivemos mais de 500 concorrentes. Fez uma seleção para selecionar os 20. Tem uma estrangeira, uma aluna do Equador, e do Brasil inteiro. Estudantes do Brasil inteiro que vieram para São Paulo e foram trabalhar em Diadema. O primeiro problema que a gente teve é a formação como arquiteto desses jovens arquitetos é o que a gente conhece na escola de arquitetura. É o que o Diogo teve aqui na FAUP, de modo um pouco diferente em cada estado do Brasil, mas são escolas tradicionais. O contexto de reforma de uma casa em condições precárias de ocupação não fazia parte do repertório desse aluno. Então, teve um primeiro módulo, que foram 6 disciplinas de aulas, que a gente fazia na FAUSP, para trazer um pouco do contexto do que é esse tipo de intervenção. E depois, 6 meses internados na prefeitura, um galpão que se montou na Secretaria de Habitação, e eles trabalhavam diariamente no município, seja na comunidade do Gazusa, que é essa favela, seja na prefeitura. Então, a gente parte de um projeto da prefeitura, o projeto de urbanização não é nosso, que tem alguns reassentamentos, em vermelho no mapa de cima, são as casas que são retiradas, né? No centro da comunidade, para a abertura de um córrego, que está tamponado, e uma bica que tem lá, que é uma mina de água. E aqui ao sul, para a abertura de um viário, que é um projeto da prefeitura. E aí um conjunto que é feito ao lado para reassentamento dessas comunidades. Todo o restante das casas, passariam pelo processo de melhorias. Então, esse é o projeto da prefeitura, não é projeto nosso. E as casas, isso é uma favela já urbanizada, é uma favela que a gente chama de camadas de urbanização, que são sobreposição de intervenções. Então, todo o sistema viário está asfaltado, toda a rede está implantada, só que a gente tem problemas na ocupação. Então, são lotes muito pequenos, são lotes de 40 metros quadrados, feitos pela prefeitura. Foi um loteamento feito pela prefeitura, já fora totalmente dos padrões normais. Né? O lote mínimo no Brasil tem 125 metros quadrados. E se fez um loteamento de 40. Isso traz alguns problemas que a melhoria vai tentar resolver. Então, essa é uma vista aérea. Isso foi uma coisa interessante, a gente conseguiu uma parceria com a Universidade Federal do ABC e teve um sobrevoo de drones que foi fundamental para reconhecer as coberturas. Porque a gente conseguia acessar todos os pavimentos, mas as coberturas é muito difícil você fazer vistoria. Então, a gente associou às vistorias interiores da casa essa leitura de drone. Tá? Então, esse é o assentamento, em amarelo, as casas que sairiam. E aí um pouco do procedimento. Tá? Primeira coisa, um plano de comunicação, isso eu não coloquei aqui, mas carros de som, faixas, enfim, um plano de comunicação que a gente fez junto com a equipe da prefeitura para conscientizar os moradores do que ia acontecer. Tá? Em segundo lugar, batemos porta a porta para perguntar quem gostaria de receber essa intervenção. É uma intervenção 100% subsidiada, então, em média, R$30 mil, cerca de 5 ou 6 mil euros por unidade. Mas isso é uma média, algumas casas chegam a 100 mil, outras casas a gente consegue resolver com R$10 mil, são intervenções menores. Então, a equipe, eram 20 profissionais, a equipe tinha que dar conta desse equilíbrio e eles trabalhavam sempre junto de uma planilha. Tá? Aí a primeira coisa é a entrada na casa. A família aceitou receber a visita, é feito um inquérito, né, que vai trazer questões sociais, econômicas e do ponto de vista da saúde. Né? Isso permitiu a gente fazer leitura bastante interessante. E, junto disso, um levantamento físico das condições da casa.
Então, aqui só um exemplo de como são essas fichas do levantamento. A partir desses levantamentos, a gente vai para o gabinete na prefeitura e são feitos os projetos. O projeto é sempre feito junto com uma lista de serviços. Aqui embaixo é um exemplo do projeto. São projetos muito simplificados. A gente tem uma série de questões, a gente tem divergências em relação a questões do método do programa na prefeitura e estamos discutindo com eles o melhoramento das ferramentas. Então, por exemplo, aqui é um caso de uma das estudantes. Ao final, eles fizeram uma monografia. Essas imagens eu tirei da monografia da Lígia, que era uma das arquitetas. Então, em cima, 3 hipóteses de intervenção, né, com desadensamento no miolo. Ela trabalhou, essa residente trabalhou especificamente com quarteirões com miolo de quadra. Então, são casas que estão nessa situação de miolo de quadra. E aí ela sempre propunha uma solução mais conservadora e, à direita, uma solução mais radical. Quer dizer, a possibilidade de abrir frente de ambos os lados de cada lote seria interessante, mas seria radical. E aí as famílias que estão em amarelo aí teriam que ser reenquadradas em outro programa que não é melhoria. Se a casa dela é demolida, ela vai entrar num programa de provisão habitacional. As casas que são mantidas, se faz o projeto, que é um projeto muito básico, ele tem muito pouco desenho. Tá? Basicamente, é uma relação de serviços que está descrita à direita e quantificadas em metros lineares ou metro quadrado, dependendo do tipo de serviço. Tá? E aí são colocadas em planta, em alguns casos em corte, em seção, quando a solução é de escada, por exemplo, é de aberturas, se precisa desenhar a seção da solução. E eles trabalhavam com algumas planilhas em conjunto, planilhas municipais ou estaduais, que são as planilhas oficiais. Então, todas essas fichas estão linkadas ao quadro que vai ter o preço do serviço atualizado. Essas planilhas são atualizadas constantemente, mês a mês, dependendo da inflação em São Paulo, no Brasil, e automaticamente o serviço é atualizado em seu valor no sistema geral. Tá? Aqui algumas imagens dos arquitetos em vistoria, em levantamento. Obviamente, a gente também levantou questões externas das casas, mas aí isso vai alimentar o projeto urbanístico da prefeitura. Né? Para todas as vielas, escadarias, são propostas de intervenções, mas vão ser executadas em outro programa. E aqui é um pouco para exemplificar aquilo que eu estou falando da importância do primeiro módulo do curso. Quando os alunos entendem que uma casa é feita a partir de uma superestrutura, de uma estrutura, que são pilares, vigas e lajes, por exemplo, quando eles chegam no território da favela, as coisas não funcionam exatamente assim. A parede de vedação não é só vedação. Então, a gente tem aqui um exemplo. Essa aluna está de frente a uma casa, eu não consigo mexer aqui com o mouse, mas se vocês olharem bem na foto da direita, a ferragem está exposta. A própria família arrancou o pilar e a casa não cai, porque as alvenarias estão trabalhando em conjunto. Isso para mostrar para os alunos que se eles pegarem uma parede que a alvenaria é apenas vedação e abrirem uma janela, que seria possível na arquitetura tradicional, essa casa talvez colapse. Essa casa talvez tenha um risco. E em outras situações, pilares internos. Aqui é um exemplo. E a casa está lá. Então, nesses casos, são previstos reforços estruturais. A gente trabalhava sempre com engenheiros junto. Todos os projetos, os arquitetos assinam responsabilidade técnica. Então, cada casa tem uma assinatura de arquiteto associado e de um engenheiro que assinou o laudo de estrutura. Tá? Então, aqui só algumas das situações que enfrentamos. Nada aqui é obra executada, é tudo levantamento. Os projetos foram feitos e as obras estão começando esse ano, vão começar em 2025. Tá? E aqui situações graves. Então, por exemplo, essas são situações que a melhoria habitacional dá jeito, resolve. Tá? Com reforço estrutural, abertura de janelas, etc. Cada um dos casos, os arquitetos, junto com a equipe da prefeitura, decidiam o que iam atacar, o que iam solucionar. Vou solucionar a estrutura e a escada. As aberturas eu não consigo solucionar nesse orçamento, mas eu faço o projeto e, quando a família tiver condições, ela executa. Ou numa segunda fase do programa. Tá? Em algumas situações, a gente tinha casos extremos. Né? Esse é um caso, uma casa que está enfiada em contato com a terra no fundo. Todos os ambientes da casa têm esse aspecto dos ambientes de baixo. Então, algumas casas, a solução é o desenquadramento. A pessoa sai do programa de melhorias habitacionais, dá-se uma outra casa para ela, né? E aí ou se faz uma casa nova ou se abre um espaço livre. Tá? E aí, junto também com os técnicos, a gente ia chegando nas soluções. Uma coisa que eu acho que é importante salientar é o seguinte:
essa favela tem aproximadamente 1.000 famílias morando. A gente conseguiu fazer 882 abordagens. Batemos na porta e fomos atendidos. Ou seja, em cerca de 120 casas a gente não conseguiu entrar. Ou a família não estava, ou a casa estava vazia, ou não quiseram abrir a porta. Das 882 famílias que a gente conseguiu conversar, a gente só conseguiu entrar em 500. 380 famílias se recusaram a receber um programa que é 100% subsidiado. Às vezes é por um desconforto. A gente teve casos em que a pessoa falava, isso é política, porque associava ao governo de esquerda que estava na gestão na época. Então, eu acho que também é bem impressionante. Isso a gente tem usado para a discussão com o Ministério da Cidade no Brasil. Aí vou fazer um parêntese aqui. Está sendo gravado? Temos um governo de esquerda no Brasil. E aí fomos conversar com o Ministério e com a Caixa Econômica Federal, que é o banco que gere o programa de melhorias. Agora a gente tem um programa nacional para a execução dessas obras vai ser feita com recurso dessa secretaria. A secretaria é muito interessante. O líder, o secretário nacional do Ministério da Cidade, é um cara que vem da comunidade. Estou terminando já. E eles estão estudando a possibilidade de contratar um serviço de uma startup, de uma empresa de financiamento para fazer melhoria profissional. E a gente falando, melhoria não pode ser financiada, tem que ser subsidiada. Aí eu queria que o Antônio estivesse aqui, eu vou fazer uma discussão. Quando ele chegar, eu vou fazer a discussão com ele. De defesa, a gente faz a defesa. Em São Paulo, a gente tem feito a defesa do subsídio, porque são famílias que não podem se endividar mais. Né? E o que o governo federal está propondo é um programa de endividamento, com baixos juros, ok, mas é um endividamento. Você vai ficar 10 anos pagando pela reforma. E eles estão cogitando. A gente está numa briga política lá muito grande para tentar barrar esse processo. Né? Nesse caso, ainda foi subsidiado. E mesmo subsidiado, mesmo esse dinheiro não tendo que retornar, 300 pessoas, quase metade, não aderiu ao programa. Estou encerrando já, Ana. Tá? Aqui é uma coisa interessante que a gente conseguiu. Um dos alunos montou um painel de acompanhamento georreferenciado. Então, todas as casas estão georreferenciadas ali e a gente consegue fazer cruzamentos muito interessantes. Tá? Por exemplo, aqui, popular é uma discussão sobre o acesso a cada unidade e como regulariza, se você tem um acesso único da rua, de forma condominial, alguns lotes. Tá? Aqui é um painel dos levantamentos, a gente fez isso setor por setor, tem todas as casas levantadas, a gente conseguiu já referenciar todas as plantas, então a gente tem o térreo, o primeiro andar, o segundo andar, como se fosse um único edifício. Isso permite a gente conseguir fazer projetos também para o miolo de quadro. E aí uma coisa que foi muito interessante desse monitoramento que a gente fez foi conseguir cruzar alguns dados de saúde. Então, por exemplo, a gente consegue associar a miolo de quadra ou a questões de escadas em escadarias, em que necessariamente metade da casa que está sendo cortada pela escadaria está abaixo do nível da terra, um maior índice de pessoas com problema respiratório. E aí conseguimos fazer uma discussão com a Secretaria de Saúde de como priorizar essas famílias também no atendimento de saúde e tentando buscar mais recursos para a melhoria dessas casas. E aí partindo para uma coisa que para a gente está sendo muito interessante agora, que é a segunda fase, que é aprimorar esse processo, não com serviços que estão listados numa planilha, mas com desenho. Que a gente falou para a prefeitura, se não tem o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas formas de intervir, a universidade não faz sentido. Por isso eu fiquei muito feliz quando eu fui ver o fosso de ventilação na Bela Vista, que resolve uma série de questões. A parede dupla que o Antônio propôs, que a gente é um dos elementos que a gente tem usado muito aqui, para solucionar esse problema da salubridade interna da casa. E aí esse diálogo com a saúde para a gente tem sido fundamental. A gente agora, a última imagem que eu vou mostrar, tem a equipe trabalhando, eles fizeram uma reunião no dia que eu estava na reitoria, e eu pedi para mandarem a foto, as fotos são terríveis, porque parece uma aulinha, mas não era, um diálogo ali, só que o formato da sala de aula era aqui. Mas pedi para me mandarem uma foto para mostrar a equipe para vocês. A gente está trabalhando em paralelo agora as ocupações da área central de São Paulo, algumas ocupações com a melhoria habitacional, né, no desenvolvimento desse aprimoramento de desenho das ferramentas. E aí a gente ficou quebrando a cabeça pensando como é que vamos fazer projetos tão diferentes dentro do escritório, tendo alguma coerência, e resolvemos que vai ser a mecânica do projeto. E aqui é um exemplo da trilha, né? A gente chama de trilha isso, é quando você identifica uma patologia específica. Então, é infiltração, as águas dentro da casa. Aí, se identificamos, por exemplo, nesse verdinho aqui embaixo, nesse gráfico à direita embaixo, infiltração de teto, de parede ou de piso.
essa infiltração de teto, ela vem de baixo para cima, de cima para baixo. E aí cada uma, como no RPG que a gente lia antigamente, se você mata o dragão, você vai para a página 52. Se o dragão te fere, você vai para a página 28. A gente foi criando esse caminho. Então a gente resolveu que os dois trabalhos, que são muito diferentes, iam ter unidade nessa discussão dessa trilha que a gente chamou. Que foi muito importante para alunos que estavam mais atrasados no desenvolvimento do projeto conseguirem avançar, porque estão dialogando com colegas que encontraram já soluções para aquele tipo de problema. E aí o que a gente tem trabalhado agora é esse tipo de coisa, quer dizer, desenhar soluções que fujam do padrão e que tenham o mínimo de garantia para a execução das obras. Então, por exemplo, aqui, construção de um abrigo para o gás, quer dizer, tirar o gás de dentro da casa, o botijão de gás. Havendo espaço possível para alocar isso em um cômodo aberto, se faz o encaminhamento dessa forma. Aí tem a descrição do serviço, justifica-se por quê e qual é a unidade que a gente vai usar. Então, o cano é metro linear, o abrigo é metro quadrado, etc. Não há possibilidade de jogar para outro ambiente. Então, criamos um espaço específico, por exemplo, no armário da cozinha. O que esse espaço tem que ter? Tem que ter ventilação. A hora que você abre a ventilação, tem que ter proteção contra roedores, contra animais. Então, tem que ter uma tela, e aí a gente vai agregando camadas nessa solução. Com isso, a gente garante que quem vai executar a obra tem que ter o mínimo de atendimento a esse tipo de solução. Né? Então, estamos propondo isso para ventilação forçada de ambientes sem janelas, por exemplo, né? E para esse tipo de questão. Ou parede dupla, que é quando você tem a situação que o Antônio explicou que tem na Bela Vista. Uma parede que está em contato com a terra e a água mina para dentro. A água mina ou não mina. Então, cada um é uma trilha que se segue. A água minando, então tem que fazer uma captação, está aqui embaixo, né? Uma calha. Essa calha vai ser ligada à drenagem ou ao ralo da casa. E aí, em algumas situações, você precisa criar essa ventilação quando o ambiente não é ventilado. A gente tem muito problema da infiltração por condensação também. Então, tudo isso com os parâmetros mínimos, de metro quadrado, metro linear, etc. E aí, como se soluciona isso? Então, estamos fazendo tudo isso com esses pequenos modelos e aí incorporando isso ao programa de melhorias. Isso é uma coisa que não tinha no programa de melhorias. Eu acho que a entrada da universidade tende a aprimorar isso. Né? Então, estamos trabalhando com professores de conforto ambiental para também buscar agora, e a prefeitura já aceitou, da gente pegar algumas casas para implantar esses equipamentos e monitorar o ganho. Então, há uma solução de Vento Kit, por exemplo, que se usa para banheiro, instalamos isso e fazemos uma medição antes e depois de um ano, depois de 2 anos, etc. Tá? Por último, só uma imagem, esse é o escritório local, a gente tinha na prefeitura o escritório para o trabalho no computador dos alunos, né, dos projetos, mas na comunidade a gente tinha esse pequeno espaço, que era um centro comunitário, onde a gente ficava baseado também. Então, era um centro comunitário, e aí a gente fazia as conversas com os moradores, então estão todas as fotos aéreas, o mapa, e a gente levava materiais para ir discutindo com os moradores o projeto. E aí, para finalizar, essa foto que eu falei que eles tiraram de ontem, aqui a equipe, a gente está com atualmente 12 estudantes de graduação, 3 arquitetos que são egressos desse programa em Diadema, e a gente contratou agora, esses são arquitetos, podem assinar os projetos, e mais 3 pós-graduandos, que são arquitetos formados, que também vão assinar os projetos. Nós, como professores, evitamos fazer isso, porque tem uma questão profissional, inclusive, a gente tem um registro de... São Paulo se chama de... agora não vou lembrar o nome, mas uma responsabilidade técnica por dar aula. Então, a gente usa essa responsabilidade como coordenadores. Aqui à esquerda é o Caio, no espaço do escritório, que é um dos coordenadores. Eu coordeno o escritório e ele é o subcoordenador. À direita ficou pequenininha a Karina, é outra professora, é a pessoa mais da direita ali na foto de baixo. Nós somos os 3 professores. A gente herdou esse espaço, isso é um antigo laboratório de cultura construtiva. O professor se aposentou e a direção da escola nos deu esse espaço. É uma casinha muito simpática. Esse GLU, a gente chama de Casa do Hobbit, que fica no canteiro experimental. Atrás é o canteiro onde os alunos fazem testes de materiais e tal. Então, o escritório está baseado nessa pequena casinha. Então, aqui temos 10 postos de trabalho e os alunos, que são 18 atualmente, que estão na foto direita, vão se revezar ao longo da semana. Então, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês e abrir para uma discussão, um diálogo sobre esse potencial de intervenção. Né? A gente tem trabalhado com essa esfera da extensão universitária, com a possibilidade de intervenção, porque
a academia, para a gente, a USP, é um braço do Estado. Então, a gente tem buscado parcerias com prefeituras, com a Defensoria Pública e com o Ministério Público no Brasil para conseguir avançar com esses projetos. É isso, obrigado. Obrigada. Desculpa o tempo. Estamos um pouco já fora da hora, portanto eu vou abrir rapidamente o espaço para questões que queiram colocar ou comentários. 15 minutos para esse efeito, não sei se há questões na sala ou... Sim. Sim, se calhar fazemos as duas e depois resposta e depois se houver mais questões. Dois pontos que eu acho que são fundamentais naquilo que é chamado a terceira missão das universidades e das faculdades, que é de facto o envolvimento das comunidades e com a sociedade civil. E de facto é uma questão que para mim, em particular em Portugal, especialmente na área da arquitetura, noutras áreas, à semelhança da medicina e do direito, entre outras, portanto, já existe um pouco esse entrosamento de uma espécie de papel social da disciplina. Mas na arquitetura, infelizmente, isso não se vê. Do ponto de vista da transição, ou da transposição, daquilo que é uma prática, que está na esfera da academia, para aquilo que é uma realidade, eu coloco algumas questões e problemas que, de facto, se pautam pela existência ou não de capacidade por parte dos profissionais ou dos corpos docentes nessa transposição. Eu ia perguntar se, nesse sentido, foi uma questão que se colocou a dada altura, se já havia esse entrosamento na realidade. Muitas vezes é um bocado aquilo que estamos a falar, os programas, por vezes, tanto do ponto de vista de ensino como do ponto de vista projetual, isto mais relacionado com a esfera da arquitetura, estão voltados para questões que muitas vezes não estão relacionadas com os problemas, tanto do ponto de vista da realidade construtiva como da realidade social. É um bocadinho nessa ótica, como é que foi feita essa transição. Eu percebi que também é uma questão que tem a ver com o ponto de vista socioeconómico, demográfico, dos estudantes que se alterou e que foi um paradigma transformativo. Mas também acredito que tenham havido questões do ponto de vista da docência, nesse sentido. Obrigada. São Paulo, eu estava sobre as questões da extensão e eu acho que fui um privilegiado durante mais ou menos 30 anos, porque eu trabalhei sempre em extensão como professor da universidade. E nós fizemos sempre isso por sexto ano, isto é, até Bolonha, isto é, com a entrada das universidades em Bolonha e com a incapacidade das escolas de arquitetura, pelo menos alguns, em resistirem a Bolonha, nós destruímos esse princípio da extensão. É exato, foi a última escola a resistir, resistiu até 2000 e pouco, a partir de 2000 e pouco tornou-se uma escola normal, igual às outras todas, integradas num sistema extremamente mercantilizado, que é o ensino pós-Bolonha, e na realidade a extensão desaparece. O figurino é de exato, muitas escolas até prioridade, e portanto é uma escola que multa qualquer outra universidade, não tem relevâncias do ponto de vista da intervenção social e até do ponto de vista da criação de conhecimento teórico e prático, possa ser facilmente, digamos, disseminado, agenciado, se quiseres, junto das comunidades que têm um problema de acesso à habitação. Estou-me a lembrar também de uma visita que fiz nos anos 90 à Lacan e recordo a angústia de um grande grupo de professores que abandonaram exatamente o ensino quando a Lacan se associou à Vitor Horta e criaram o ensino pós-Bolonha. Isto é, uma grande parte dos professores que eram pessoas que tinham uma prática e uma pedagogia de ensino e de investigação ligados a um laboratório no qual eu tive o prazer de trabalhar durante algum tempo e onde aprendemos e foi graças a essa aprendizagem que conseguimos ter uma ideia do que é que seria o lab, o laboratório de habitação básica. Começa exatamente com os alunos na ESAR e nós observamos que eles tinham exatamente este princípio. Nós estudamos as ilhas com os alunos e de muito para o outro faltavam-nos problemas, isto é, como é que nós podemos produzir projetos para os moradores das ilhas. E quando vamos lá à Câmara percebemos que eles tinham essa capacidade, que eles faziam exatamente essa extensão, isto é, os professores trabalhavam a interdisciplinaridade
Como a crítica que eu faço à vossa proposta de trabalho é que estes trabalhos de extensão, eu acho que só são possíveis se tivermos antropologia prática e sociologia prática. Eu acho que não se coaduna só com a assistencial. A assistencial é uma formação muito tecnocrática, muito higienista, muito apoiada no assistencialismo, e portanto, é preciso uma. Agora, também não sei se a sociologia que se ensina, não é? E, portanto, eu não sou aí sociólogo nem antropólogo, eu sou sociólogo antropólogo por causa da ESAC, porque era preciso alguém trabalhar nessa área, portanto eu encaminho para aí, porque vou dar antropologia do espaço, e, portanto tive que caminhar para essa área obrigatoriamente, mas na realidade eu acho é que estas extensões, o trabalho do arquiteto da comunidade, sem uma antropologia prática e uma sociologia prática, não funciona. É evidente que muita da sociologia é uma sociologia muito ligada aos cases de estudos culturais, sociais, muito ligada ao inquérito, muito ligada ao quantitativo, muito afastada da realidade. As escolas de sociologia não estão integradas nas comunidades, isto é, não trabalham com, usam a comunidade como objeto exótico para recolher informação, para fazer trabalhos académicos, para fazer papers, e, portanto, há um desfazamento enorme na sociologia e na antropologia, e isso faz com que muitas vezes as escolas de arquitetura, mesmo quando têm sociólogos ou antropólogos, o contributo é nulo, porque fazem exatamente aquilo que fazem na sociologia, portanto, que é um bocado a sociologia, enfim, sem tirar de mérito, não quero aqui criar aqui com a sociologia, mas pronto, eu não me rebaixo nesse tipo de sociologia. Pronto, a minha sociologia é uma sociologia no contexto. E estes problemas que nós temos só são possíveis se a sociologia for para o contexto. Pronto, e, portanto, é interessante que nós fizemos isso, não é? Pronto, ligamos a sociologia e a antropologia aos trabalhos que temos desenvolvido e nota-se que, para além do inquérito, que traz informação muito importante, quantitativa, e que nos dá uma leitura mais objetiva da realidade, o facto da sociologia ter estado envolvida na recolha de informação, ter estado no local, permite-nos outra abordagem e outra riqueza de trabalho. Essa é uma das coisas que eu coloco, mas na realidade nós na ESAP tivemos a extensão, que era o sexto ano, não é? Na altura, isto até é um bocado fácil para até depois dizer, nós na altura discutíamos se o curso da arquitetura da ESAP não deveria ter 7 ou 8 anos de formação. Hoje tem 3. 3 e mais 2 vão estar integrados. Isto é, nós em vez de aumentarmos a qualidade, fomos sendo nível. Isto é, destruímos a licenciatura e destruímos o mestrado. Então, o mestrado, isto é, quando eu olho para o trabalho, nós tínhamos o trabalho de sexto ano, não é? Estão a lembrar, por exemplo, de Marco Cruz Gouveia, que foi diretor da BAT em Londres, não é? O trabalho de sexto ano do Marco Cruz hoje assustaria qualquer trabalho de mestrado, no caso de doutoramento na área da arquitetura participada. Então, era um trabalho onde o Estado, 2, 3 anos, portanto, Marcos Cruz desenhou toda a zona dos guindais à mão. É uma coisa impressionante. Portanto, um trabalho de grande pesquisa, de grande envolvimento. Eu acho que, e termino, está mais no comentário, mas com apontamentos para poderes falar, eu acho é que as universidades hoje necessitam exatamente deste trabalho de extensão, isto é, eu acho que já não basta, e aqui um bocadinho o Marcos como dizia, quer dizer, aquilo que faz é interessante, mas se não transformarmos, quer dizer, a filosofia torna-se muito pouco, digamos, útil para a vida cotidiana, não é? Eu acho que hoje há muito trabalho de mérito, sem dúvida, há muito trabalho de investigação, mas depois não é, digamos, não tem o âmbito da transformação. Isto é, as universidades são formadas, onde nós estamos hoje, que é uma autêntica Casa Grande de São Paulo, que estão fazendo, e que digo totalmente alienada da vida social e dos problemas sociais. Portanto, esses são os aspectos que eu acho que estas extensões podem vir explorar esta torre de marfim, que está totalmente cega àquilo que nós chamamos a realidade social, as questões sociais. E isso tem uma bolha, e isso faz que as extensões, ainda bem que estamos aí, nós estamos a pensar com o laboratório criar um tripé, um desconto de vitamina
com Moçambique, com Espanha e com o Brasil, exatamente no sentido de nem que nós podemos fugir desta, e termino citando o Max Weber, quando ele fala na jaula de ferro, quer dizer, criou-se uma jaula de ferro, que é extremamente confortável, que é extremamente sedutora, dá prestígio, dá valor acrescentado, dá emprego qualificado, mas que nos impediu de ver a realidade e de discutir a realidade e de transformar esta realidade. Bem, muito obrigada, professor Paulo Duarte. Vou-lhe pedir reação às duas questões, mas com alguma capacidade de síntese, porque estamos de facto muito apertados com o tempo. Sim, sim. Há duas perguntas aqui também, que aí depois eu diga. Queres colocar Sim, já a estamos questão? já em fechado. Sim, Há mais questões? há mais questões, mas coloca, por favor, Não. rapidamente três e depois fazemos eu- os online. Eu vou ser breve e, sobretudo, vou procurar situar o meu comentário em relação ao desafio que lançaste, não é? A possibilidade de nós cooperarmos. Bom, dois aspectos. Primeiro, a situação urbana e os problemas de habitação nos contextos sociogeográficos e políticos de países, Portugal, Brasil e países africanos de antiga colonização portuguesa, a situação é particularmente diferente. Os problemas com que nós nos confrontamos não são exatamente os vossos problemas e muito menos quando comparamos com a situação dos países africanos em geral, mas nos países africanos da antiga colonização portuguesa. O que não impede que possamos, obviamente, cooperar e trabalhar em conjunto. E, aliás, até enriquecedor para perceber como é que as dinâmicas urbanas em diferentes geografias, desde logo um país do norte global e depois os outros do sul global, essas dinâmicas se concretizam, elas são diferentes e quais os pontos também de contato. Esta é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com as possibilidades de cooperação entre nós. Essas possibilidades, da minha parte, são sempre muito bem acolhidas. E, certamente, pela direção do CIS também. Mas aqui é curioso e de certa maneira, até aparentemente paradoxal e encaixa naquilo que o Fernando acabou de dizer. Eu creio que o Brasil tem mais recursos e tem uma orientação para o trabalho da dita extensão que nós não temos na mesma dimensão. Ou seja, o que tu acabaste de mostrar é um exemplo concreto. Vocês fazem mais coisas, as universidades são mais comprometidas. No caso da Universidade de São Paulo, e claro, a Universidade de São Paulo não se compara não se compara com nenhuma universidade portuguesa em termos de capacidade financeira, de recursos de dimensão, sem com isto querer pagar as vossas dificuldades, mas, tanto quanto eu sei, não há nenhuma universidade portuguesa, talvez o Fernando possa confirmar, abrir-se concurso para docentes para fazer fundamentalmente a extensão. Não, porque as universidades portuguesas estão, sobretudo, metidas no campeonato das publicações. Ponto. É isso, não é? É no campeonato das publicações. Nós também. Vocês também já estão muito avançados também, é preciso dizer, não é? mas isso introduz uma diferença significativa entre nós. Nós temos dificuldade, temos certamente muitas dificuldades de corresponder no sentido de aportar os recursos financeiros para coisas desta natureza. E tudo aquilo que tu conheceste, feito
um dos motores principais é o Fernando Matos. Tudo isso é feito, é verdade, com o apoio universitário, em especial do SIX, mas o apoio é absolutamente residual. Se não fosse a sua vontade, mas também a capacidade financeira de gerar recursos fora da universidade, nada disto seria feito. E era isto que eu tinha para dizer. Claro, estou disponível, e creio que a Ana também, estamos sempre disponíveis para dialogar convosco e acolher as vossas propostas, discuti-las e procurar participar, lembrando sempre que temos imensa dificuldade em mobilizar fundos. E uma nota mais, apesar de tudo, e das nuances políticas, etc., que marcam o Brasil de forma significativa, apesar de tudo, eu creio que a capacidade e o compromisso, primeiro o compromisso e depois a capacidade de intervenção dos decisores públicos, das suas e das instâncias públicas no campo concreto da habitação é muitíssimo maior do que aqui em Portugal. E o exemplo, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida é particularmente evidente. Mas também estes pequenos exemplos de articulação com o poder autárquico, o poder municipal, que nós aqui não temos na mesma dimensão. Era isto que eu queria dizer. E muito obrigado pela intervenção, gostei imenso. Obrigada, Presidente. Creio que era mais um comentário. É um comentário e Mas temos aqui duas eu questões. mas Duas questões que vêm aqui, e uma sobre a questão da transição ou da articulação ou dos conflitos entre o componente da deficiência e depois passagem para a intervenção neste tipo de projetos, e uma segunda sobre a relevância da integração de sociólogos e antropólogos nos projetos. Foi isto. Eu vou tentar não ser muito otimista, porque o Fernando está aqui, o Fernando Bessa, e se identificou como pessimista, né, no nosso encontro da reitoria. Eu também sou um pessimista, principalmente do ponto de vista ambiental e da tragédia humanitária associada aos recursos. Mas eu estou, de certa forma, empolgado com a missão que me foi dada, com a missão que eu conquistei, que foi um concurso super concorrido, foi difícil. E temos conseguido articular nesse pequeno escritório, precisamos articular mais, porque tem vários projetos de extensão, assim como o Fernando tem experiência em extensão, minha experiência desde sempre no LabIab. O LabIab basicamente é um laboratório de extensão que transforma extensão em pesquisa, é uma gambiarra que a gente faz. Faz um relatório aqui, faz um paper, mas sempre fizemos extensão no LabIab. Mas a gente está passando por uma mudança, isso eu comentei lá na reitoria, que é importante a gente colocar em pauta, porque eu acho que vai de encontro às questões do Diogo e do Fernando também, que é a mudança do perfil dos estudantes no Brasil, que passa pelas cotas, né? Primeiro, a reserva de vaga para egresso do ensino público no Brasil, e dentro dos egressos do ensino público, cotas. Está se discutindo agora cotas transexuais, cota de tudo que é rede, mas principalmente para negros e pardos indígenas, como a gente chama no Brasil, né? Que são descendentes dos povos originários e dos povos escravizados. Isso tem alterado o perfil da nossa universidade. A escola que eu estudei, comentei isso lá, tinha um estudante preto que era um angolano rico. Hoje em dia é uma escola que metade é preta, metade é branca, metade é da nossa cor, misturado, ou é preto. Esses estudantes, eles vêm dos bairros populares. E eles não faz sentido para eles, como não fazia para mim já, mas para eles faz muito menos sentido ficar fazendo projeto de centro cultural em todos os semestres na universidade. Eles querem discutir a cidade em que eles vivem. Eles querem discutir a solução de arquitetura ou de antropologia ou de sociologia, porque isso está acontecendo nas outras unidades. E a USP é atrasada em relação ao Brasil nisso, porque o estado de São Paulo se manteve distante das cotas por 10 anos. Só há 5 anos a gente está formando a primeira turma de cotistas. O perfil dos alunos não permite que a gente dê as mesmas aulas e que a gente faça o mesmo projeto de extensão. Por isso, as extensões que a gente fazia antes, que resultavam em cartilhas, manuais, planos urbanísticos que não eram executados, também deixam de fazer sentido. E a gente passa a ter mais sentido numa extensão universitária que resulte em alterações físicas, porque a nossa disciplina efetivamente altera o espaço, né? E aí o desafio, Fernando, é como dialogar com os colegas. A sociologia na USP, especialmente, é muito
Mas é muito sociológica e pouco antropológica. Então, precisamos encontrar dentro da USP quem vão ser os parceiros e de outras áreas. Na engenharia a gente tem mais contato. Né? Esse projeto todo, a gente teve componente que a gente não usava antes no projeto de melhoria. Porque chegou lá, nas casas, tem um poste de luz um transformador dentro da casa da pessoa. E a gente precisa trazer o especialista em elétrica. E aí passamos a ter engenheiros elétricos e hidráulicos de contenção conosco nesse trabalho. Então, já é um trabalho multidisciplinar. Um outro desafio que a gente tem virou uma regra. No Brasil, 10% de conteúdo de extensão dentro das disciplinas. Então, todas as disciplinas vão ter que se adaptar para abrir os muros da universidade. E a gente tem dificuldade, porque o professor de História da Arte não quer fazer extensão. Ele estuda as teorias, a história da arte, ele fala, não dá para fazer extensão de história. E dá. Né? Então, tem uma mudança necessária dentro dos departamentos, que é muito difícil, não é fácil fazer. Estou falando que a universidade inteira está fazendo extensão, mas a gente é obrigado a incluir um conteúdo extensionista. Em relação às questões de Fernando Bessa, sim, as realidades são muito diferentes, mas quando eu ouço falar que as soluções em Angola, com dinheiro chinês, para resolver o problema da adaptação, é demolir e construir conjuntos novos, como se fazia aqui nos anos 50, como se fazia no Brasil nos anos 50, eu acho que há um diálogo necessário para se fazer. Mesmo que os problemas sejam diferentes, quer dizer, destruir a forma de se morar, e aí, de novo, o bairro da Bela Vista, para mim, vai ser sempre um paradigma. Não precisamos alterar a forma de morar para construir com qualidade. E mesmo o Rainha Leonor. Não é uma vila, de certa forma, não se criou um sistema viário dentro do... Quer dizer, de certa forma, não se destruiu a forma de viver, se destruiu o espaço construído, mas a forma de viver respeita condições pré-concebidas, pré-estabelecidas. Né? Eu falo de novo. Eu fui fazer a fala em Lisboa, a Andréia, minha colega, falou, dá uma olhada no comentário. Eu não vou ler caixa de comentário do Facebook, que eu me recuso. Mas um estudante, sei lá, com uma visão completamente conservadora em relação, falando, a romantização da favela. Matheus Aires fez isso aqui na Cova da Moura, e não sei o quê. Ares Matheus. Ares Matheus? Eu não conheço essa fala dele. No Brasil também tem muita romantização da favela. Meus colegas cariocas romantizam muito a favela. Eu não sou de romantizar. Mas há qualidades ali, há qualidade no espaço. Carece de melhorias nas unidades, carece de melhorias urbanas também, mas não é necessariamente fazer a tábula rasa. Isso, para mim, estava superado. E não está. Estou percebendo, descobrindo aqui que os colegas angolanos estão adotando práticas dos anos 50, né, em Luanda. Então, assim, acho que é necessário um diálogo de qualquer forma, porque temos problemas comuns. Né? Tem uma questão aqui do Carlos, que é muito difícil de responder, viu, Carlos? Agradeço a intervenção sua e da Andréia, e ele fala sobre desconfiança dos moradores em relação à entrada do programa nas casas, e se a gente tem estudos sobre comportamento eleitoral. Um dos estudantes, eles tinham que fazer uma monografia, resolveu fazer isso, estudar a relação, porque o candidato eleito é o candidato da direita, não é o candidato que fez esse projeto de melhorias. No entanto, o projeto vai ser executado porque o recurso está lá, o recurso está empenhado. Mas existe um diálogo, sim, viu, Carlos? Uma tentativa de entendimento. Por exemplo, o prefeito queria que o programa de melhoria pintasse as casas por fora, e não necessariamente isso é uma prioridade. Às vezes é importante para a autoestima do morador, para garantir qualidade, pintar a casa também. Isso pode estar aliado à impermeabilização, etc. Mas não necessariamente o programa é comum, assim, o projeto de melhoria aparecer sempre a fachada pintada. Geralmente colorir várias cores diferentes e tal. Mas a gente viu que era uma necessidade da prefeitura de se colocar politicamente. Eles estavam travando uma luta eleitoral também. A segunda parte da conversa, da pergunta do Carlos, é um pouco mais complicada. E acho que não cabe aqui, o tempo já se esgotou. A influência das igrejas evangélicas e milícias é enorme. Tem pesquisas e pesquisas, viu, Manuel? Depois eu te indico isso. Eu tenho colegas estudando a presença da milícia no Rio de Janeiro e do primeiro comando da capital em São Paulo, que viraram empresas construtoras. Tá? No Rio é notório, quando caiu o Museu, um prédio inteiro de uma favela que é inteira construída com recurso da milícia. Mas são pesquisas que eu não fiz e tenho colegas estudando muito isso. E, por último, a questão do André, que já saiu, mas é sobre como fica a questão da responsabilidade técnica. É muito interessante essa pergunta, porque me aconteceu em Lisboa também. Quando estão trabalhando em áreas irregulares? Então, em primeiro lugar, essa área não é irregular. Ela está em processo de regularização. Os lotes foram desenhados por um arquiteto da prefeitura, que já não está mais lá, mas o lote de 40 metros quadrados, que é irregular, do ponto de vista do parâmetro, foi desenhado por um agente público.
O que eu digo é a gente tem cada vez mais conversado com os advogados no Brasil, que entendem a subjetividade da lei e como as normas são feitas para uma cidade que não existe, uma cidade que a gente gostaria que existisse, mas que não é a cidade real. Então, a gente tem discutido a flexibilização de parâmetros e o parâmetro, mais ou menos como naquela conversa com a companhia de habitação. O parâmetro é o que é bom, não o que é, não o mínimo colocado. Porque, é impossível trabalhar dentro dos parâmetros legais quando você está numa área como essa. Então, a responsabilidade técnica está colocada no campo da subjetividade do que é o regramento. Sendo que no Brasil a gente tem a coisa da Zona Especial de Interesse Social que permite alteração de parâmetros desde consensuado, né? Um conselho gestor da ZES, da Zona Especial, que tem morador e representante do poder público. Então a prefeitura vai dizer, sim, nessa área aqui podemos ter outros parâmetros que não são aqueles mínimos. Então a gente tem trabalhado muito com muitos advogados que são sensíveis a essa questão da necessidade de entender o direito como uma ciência, de certa forma, subjetiva. Não dá para ler as normas ao pé da letra sempre, porque senão a gente não urbaniza. Muito bem, obrigadíssima. Foi excelente, conseguiu responder a tudo em relativamente pouco tempo. Eu vou dar para encerrada a sessão, porque já estamos muito fora do nosso tempo previsto. Podemos continuar a nossa conversa depois, mas queria dar ainda. Não sei se vale apresentar aos vistos da Angola. Eu não tenho nada para projetar, não consigo projetar. Não, Mas pode falar um bocadinho, 5 minutos, só para as pessoas terem conhecimento do que. Vem aqui. Tanto faz porque tem som. Tem. Pelo menos para dar a conhecer, estamos aqui, para quem não está a visualizar a sala. Não, eu vou passar a palavra ao Tomates Rodrigues, que vai nos apresentar o distrito número da Açúcar Nova. E 5 ou 10 minutos, pelo menos para quem está a ouvir-nos à distância, conhecer um pouco a publicação. Está aqui o professor Carlos Silva, se a pessoa que está. Pronto, posso então? Sim, posso. Pronto, muito rapidamente, quando apresentamos, nós a Supernova, portanto, é um projeto em que nasce da vontade do laboratório em trazer para a discussão pública um conjunto de temas relacionados com a sociedade, acima de tudo com a habitação, com o direito à cidade, as questões da emancipação, da liberdade, portanto, vamos no terceiro número. E este número tem uma particularidade, pronto, estávamos a comemorar os 50 anos, houve essa discussão entre nós e nós decidimos fazer uma espécie de evocação, não é uma comemoração, que seria extremamente arrogante, da nossa parte, até pouquinho próprio, mas evocar aquilo que foi o 25 de Abril e trazer exatamente o 25 de Abril para a revista, pronto, e isto deu origem a vários trabalhos sobre a liberdade, o caso do Fernando Bessa, o professor Carlos Silva sobre a questão da emancipação feminina, os colegas do Brasil sobre as questões da habitação e a relação entre Portugal e Brasil com a grande experiência do Sol, 74, 75. E nós também aproveitamos para trazer à discussão o projeto do Rio Bom, porque é um projeto participativo, mas em parceria público-privada, em que nós estamos envolvidos juntamente com a Sergeira Fontes, e portanto também tínhamos isso. E depois também darmos a ideia de que com esta fanzine permitirmos que afinal não somos assim tão poucos, está muita gente por este planeta a discutir os mesmos temas, tem as mesmas preocupações, os tempos são de evocação, são de clarificação, e a revista traz este ensaísmo que saiu um bocadinho de moda, que é transformar o texto que vem da investigação científica, que traz conhecimento e traz profundidade, para um texto mais curto, mais sintético, mais fácil de gerir, e em que as pessoas podem ter acesso a estas leituras. Eu penso que a revista está a conseguir isso, para além de grandes colaborações que temos aqui, desde o Aristóteles Teresa, o Máximo Canavac, da área de antropologia, o grande antropólogo José Luís Alcantude, de Granada. Portanto, temos aqui grandes textos que são muito interessantes. E depois a Nova Bessa já abriu, na reitoria do Santo Porto, já abriu o apetite. Pronto, foi uma proposta do Fernando Bessa, que é fazermos uma homenagem ao Marco Davis,
autor do Planeta Favela, sobre cidade e planeta, que vamos ver se conseguimos pôr cá fora muito em breve. E estão todos convidados para participar. É só. E onde podemos adquiri-la? Já agora. Pronto, nós estamos a. Ela está. Pois, esse é que é o Não, problema. assim, os escolhas. Pronto, ela está a ser distribuída no Porto em algumas papelarias, assinaturas papelarias ligadas à parte das artes, o caso da papelaria Belas Artes, ali junto à Faculdade de Belas Artes, está também na papelaria da Faculdade de Belas Artes, vai estar também na Faculdade de Arquitetura e vai estar aqui também no Departamento à Venda, não é? Portanto, ela vai circular. Portanto, nós estamos, a revista é um objeto um bocadinho, eu acho que com esta onda tão frenética das redes sociais e virtual, a ideia é ter um objeto de culto, quer dizer, em que se passe de mão em mão para aqueles que querem saber, querem ler e querem fugir um bocadinho ao virtual. E, portanto, a revista passa um bocado até, o pessoal já está a ficar assim apreensivo. Pronto, é um objeto que vamos dando, que vamos vendendo e vamos oferecendo, e junto das comunidades, junto dos estudantes, e eu acho que é um bocadinho disso, quer dizer, o Bessa tem feito uma pressão grande para que ele esteja divulgado nas redes, nós não, temos resistido, mas pronto, acho que vamos aceitar e vamos colocar os números todos online, apesar que eu não sou a favor, mas pronto, mas a maioria é que decide, por enquanto, não é por sua cara, a maioria decide por enquanto e portanto, é isso, é só. Muito bem, Obrigado, muito obrigada. Então, vou convidar-vos para o nosso almoço. Para quem está em casa, até uma próxima oportunidade. Temos pena que não possam estar agora aqui connosco, mas esperamos ver-vos numa próxima oportunidade presencialmente. E agradecer aos nossos dois oradores. Obrigado.